Paz do Senhor Jesus a todos e todas. Tenho uma palavra direcionada ao seu coração. Livro Jeremias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 10, que fala-nos assim. A palavra de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim, a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reino de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês deste ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já conhecia. Antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse: não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos e irmãs, somos chamados para sermos sacerdotes ou profetas? Eis a questão. Aqui Jeremias está vivendo um contexto de corrupção e injustiça, derivado da própria linhagem sacerdotal, onde é chamado para enfrentar o próprio sistema que ele faz parte, inclusive. Ainda neste contexto, a criança não tinha autoridade e autorização para falar no mundo antigo, que é a contextualização desse texto. Portanto, sempre há um desafio para atendermos o chamado de Deus. E isso me faz recordar que os grandes profetas sempre mostraram suas fragilidades antes de assumir o seu chamado. Sabe o que é isso? Dependência de Deus. No caso de Jeremias, ele diz: sou apenas uma criança e não sei falar. Outro ponto que me chama a atenção: como é que um filho de um sacerdote não sabe falar? Como é que um filho de um pastor não sabe falar? Essas indagações fazem nascer, então, 3 verdades extraídas deste texto. Primeira verdade: Deus o chama e o autoriza a falar. Segunda verdade: o que faz Jeremias falar não vem da linhagem sacerdotal, mas do encorajamento do próprio Deus o vocacionando. E terceira verdade extraída deste texto: o medo e a insegurança sempre existirá ao assumir um ministério profético. Mas Deus que o vocaciona sempre estará presente, garantindo a sua fala. Conclusão desta reflexão: não foi fácil para Jeremias assumir a posição de profeta naquela época, até porque as suas denúncias seriam contra a sua própria família. E isso é muito comum em nossas igrejas. O desafio que o texto nos traz é que estamos mais voltados ao sacerdócio do que a sermos profetas. Porque ser profeta é denunciar as práticas erradas e corruptas das igrejas e do governo. Que Deus nos ajude a assumir novamente a postura profética da Igreja de Cristo para o mundo. Que Deus os abençoe
e que Cristo possa falar melhor ao seu coração. Então lembre, Deus que te chama te autoriza a falar. O Deus que te chamou fez com que você não falasse na linhagem sacerdotal, mas no impulso do Espírito Santo. E terceiro, o medo e a insegurança sempre irá existir ao assumirmos o chamado profético de Deus. Mas nós estamos nos desvencilhando, ficando mais ao sacerdócio do que à voz profética. Sejamos então profetas em o nome de Jesus. Deus abençoe.